Olá, católicos! Olá, pessoal! Tudo bom? Bom, estamos aqui mais uma vez nesse nosso instante de retiro diário com este livro, acompanhados de Santo Afonso de Ligório e esse fantástico livro que é o Preparação para a Morte. Hoje nós vamos meditar sobre a morte do justo. Vamos ver. Nos últimos dois encontros, Santo Afonso nos conduziu pelas seguintes meditações. Primeiro, lá na consideração sexta, ele falou da morte do pecador, de como se dá a morte do pecador. E ontem, na consideração sétima, que nós meditamos ontem, sobre os sentimentos dessa pessoa, do moribundo não acostumado a pensar na morte. Hoje, nós vamos conversar sobre como é a morte do justo, aquele que é amigo de Deus durante a sua vida. Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Consideração oitava. Morte do justo. É preciosa na presença de Deus a morte de seus santos. Ponto primeiro. Considerada a morte à luz deste mundo, nos espanta e inspira temor, mas segundo a luz da fé é desejável e consoladora. Parece terrível aos pecadores, mas aos olhos dos justos se apresenta amável e preciosa. Preciosa, disse São Bernardo, porque é o termo dos trabalhos, a coroa da vitória, a porta da vida. E na verdade a morte é termo de penas e trabalhos. O homem nascido de mulher vive curto tempo e está sujeito a muitas misérias. Eis aí o que é a nossa vida, curta e cheia de misérias, com enfermidades, inquietações e sofrimentos. Os mundanos, desejosos de vida longa, diz Sêneca, que procuram senão mais prolongado tormento. Que é continuar a viver, exclama Santo Agostinho, se não continuar a sofrer. A vida presente, disse Santo Ambrósio, não nos foi dada para repousar, mas para trabalhar, e por meio destes trabalhos merecer a vida eterna. Com razão afirma Tertuliano que Deus abrevia o tormento de alguém quando lhe abrevia a vida. Ainda que a morte tenha sido imposta por castigo do pecado, são tantas as misérias desta vida que, como disse Santo Ambrósio, mais parece alívio o morrer do que castigo. Deus chama bem-aventurados aos que morrem na sua graça, porque acabam os trabalhos e começam a descansar. Bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor. Desde hoje, disse o Espírito Santo, que descansem de seus trabalhos. Os tormentos que afligem os pecadores na hora da morte não afligem os santos. As almas dos justos estão nas mãos de Deus, e não os atingirá o tormento da morte. Não temem os santos aquela ordem de sair desta vida que tanto amedronta os mundanos. Nem se afligem por terem de deixar os bens da terra, porque nunca apegaram a eles o seu coração. Deus do meu coração, repetiram sempre. Deus meu por toda a eternidade. Sois felizes, escrevia o apóstolo a seus discípulos, que tinham sido despojados de seus bens por terem confessado a Cristo. Suportastes essa perda com alegria, sabendo que vos esperava patrimônio mais excelente e duradouro. Não se afligem os santos por terem de deixar horas mundanas, pois sempre as desprezaram e as tiveram na conta do que são efetivamente: fumo e vaidade. Fumo aqui no sentido de fumaça. E somente estimaram a honra de amar a Deus e de ser por Ele amados. Não se afligem por terem de deixar seus parentes, porque somente os amaram em Deus, e ao morrer os deixam recomendados àquele Pai Celestial que os ama mais do que eles. E esperando salvar-se, creem que melhor lhes poderão ajudar lá no céu do que ficando na terra. Em suma, todos aqueles que disseram sempre durante a vida, meu Deus e meu tudo, repetem-no ainda com maior consolo e ternura no momento da morte.
Quem morre no amor de Deus não se inquieta com as dores que acompanham a morte. Antes se compraz nelas, considerando que a vida vai se acabar e que já não terá mais a sofrer por Deus nem a testemunhar-lhe novas provas de amor. Assim, com afeto e paz, lhe oferece os últimos restos da sua vida e consola-se unindo o sacrifício de sua morte ao sacrifício que Jesus Cristo ofereceu por nós na cruz a seu eterno Pai. Desta maneira morre satisfeito, dizendo: em seu seio dormirei e descansarei em paz. Que felicidade morrer entregando-se nos braços de Cristo, que nos amou até a morte e que sofrer morte tão cruel para alcançar-nos morte doce e consoladora. Vamos rezar juntos agora com estes afetos e súplicas deste ponto primeiro de nossa meditação de hoje. Ó amado Jesus, que para dar-me morte feliz quiseste sofrer morte crudelíssima no Calvário. Quando vos tornarei a ver? A primeira vez que vos verei será quando me julgardes no momento de expiar. Que vos direi então? E vós, que me direis? Não quero esperar até que chegue este instante para pensar nisso. Quero meditá-lo desde já. Dir-vos-ei, Senhor, vós, amado Redentor meu, morrestes por mim. Houve tempo em que vos ofendi e fui ingrato para convosco, e não merecia perdão. Mas ajudado por vossa graça, procurei emendar-me, e no resto de minha vida chorei meus pecados, e vós me perdoastes. Perdoai-me de novo agora, que estou a vossos pés, e outorgai-me vós mesmo a absolvição geral de minhas culpas. Não merecia mais amar-vos, por ter desprezado o vosso amor. Mas vós, Senhor, por vossa misericórdia, atraístes meu coração, que se não vos tem amado como mereceis, amou-vos sobre todas as coisas, deixando tudo para vos agradar. Que me direis agora? Verdade é que a glória de vos contemplar no vosso reino é a altíssima distinção de que não sou digno. Mas não poderei viver afastado de vós, especialmente agora que me mostrastes a vossa excelsa formosura. Peço-vos, pois, o paraíso, não para poder gozar mais, mas para melhor vos amar. Nem quero tampouco entrar nessa pátria de santidade e ver-me entre aquelas almas puras, manchado como estou agora por minhas culpas. Mandai que antes me purifique, mas não me expulseis para sempre de vossa presença. Basta que algum dia, quando vos aprouver, me chameis ao paraíso, para que ali cante eternamente as vossas misericórdias. Por agora, meu amado Jesus, dai-me vossa bênção e garanti-me que sou vosso, que sereis sempre meu, que vos amarei e me amareis para sempre. Aparto-me agora de vós, Senhor, para ir às chamas purificadoras, mas vou contente, porque ali hei de amar-vos, Redentor meu Deus e meu tudo. Vou contente sim, mas sabei que enquanto estiver longe de vós, essa separação temporal será a minha maior pena. Contarei, Senhor, os instantes até que me chameis. Tende compaixão de uma alma que vos ama com todas as suas forças e que suspira por ver-vos para melhor vos amar. Assim, meu Jesus, espero então falar-vos. Até lá, vos peço a graça de viver, de modo que possa dizer-vos então o que agora acabo de pensar. Concedei-me a santa perseverança. Dai-me o vosso amor e ajudai-me. Ó Maria, Mãe de Deus, rogai a Jesus por mim. Ponto segundo. Deus lhes enxugará todas as lágrimas dos seus olhos e não haverá mais morte. Na hora da morte, o Senhor limpará dos olhos de seus servos as lágrimas que derramaram na vida em meio dos trabalhos, temores e perigos contra o inferno. O maior consolo de uma alma amante de seu Deus, quando sente a proximidade da morte,
será pensar que em breve estará livre de tanto perigo de ofender a Deus como há no mundo, de tanta tribulação espiritual e de tantas tentações do demônio. A vida presente é uma guerra contínua contra o inferno, na qual sempre corremos o risco de perder a Deus e a nossa alma para sempre. Disse Santo Ambrósio que neste mundo caminhamos constantemente entre redutos do inimigo, que estende laços à vida da graça. Este perigo fez exclamar a São Pedro de Alcântara quando se achava agonizando: Retirai-vos, meu irmão, dirigindo-se a um religioso que, ao prestar-lhe serviço, o tocava com veneração. Retirai-vos, pois vivo ainda e, por consequência, estou em perigo de me perder. Por este motivo, se regozijava Santa Teresa cada vez que ouvia soar a hora do relógio. Alegrava-se por ter passado mais uma hora de combate, dizendo: Posso pecar e perder a Deus em cada instante de minha vida. É por isto que todos os santos sentiam consolo ao saberem que iam morrer. Pensavam que em breve se acabariam os combates e os perigos e teriam assegurada a inefável dita de jamais poder perder a Deus. Lê-se na vida dos padres que um deles, de idade avançada, na hora da morte, ria-se enquanto seus companheiros choravam. E como lhe perguntassem o motivo de seu contentamento, respondeu: E por que é que chorais, sendo que vou descansar de meus trabalhos? Também Santa Catarina de Sena disse ao morrer: Consolai-vos comigo, porque deixo este vale de lágrimas e vou para a pátria da paz. Se alguém, disse São Cipriano, habitasse numa casa cujas paredes ameaçassem ruínas, cujo pavimento e teto estremecessem, quanto não desejaria sair dela? Nesta vida tudo é ameaça e ruína da alma. O mundo, o inferno, as paixões, os sentidos rebeldes, tudo nos leva ao pecado e à morte eterna. Quem me livrará, exclamava o apóstolo, deste corpo de morte? Que alegria sentirá a alma quando ouvir: Vem, minha esposa, sai do lugar do pranto, da cova dos leões que te quiseram devorar, e fazer perder a graça divina. Por isso, São Paulo, desejando morrer, dizia que Jesus Cristo era a sua única vida e que estimava a morte como o maior tesouro que pudesse ganhar, já que por meio dela alcançaria a vida que jamais tem fim. Grande obséquio faz Deus à alma em estado de graça, retirando-a deste mundo, onde poderia transviar-se e perder a amizade divina. Feliz aquele que nesta vida está unido a Deus. Mas, como o navegante não pode dizer-se seguro enquanto não chega ao porto e ao abrigo da tormenta, assim uma alma só pode ser verdadeiramente feliz quando sai da vida na graça de Deus. Louva a aventura do navegante que chegou ao porto, disse Santo Ambrósio. Se o navegante se alegra quando, após tantos perigos, está a chegar ao porto desejado, quanto mais se não deve alegrar aquele que está próximo a assegurar sua eterna salvação? Ademais, neste mundo não podemos viver sem culpas ao menos leves, porque 7 vezes cairá o justo. Mas aquele que sai desta vida cessa de ofender a Deus. Que é a morte, disse o mesmo santo, senão o sepulcro dos vícios? Mais um motivo para que os que amam a Deus desejarem vivamente a morte. O venerável padre Vicente Carafa consolava-se ao morrer dizendo: Terminando minha vida, acabam minhas ofensas a Deus. Terminando minha vida, acabam minhas ofensas a Deus. E o já citado Santo Ambrósio dizia: Para que desejamos mais longa vida, se quanto mais longa for, de maior peso de pecado nos carrega? O que falece na graça de Deus chega ao estado feliz de não saber nem poder ofendê-lo mais. O que falece na graça de Deus chega ao estado feliz de não saber nem poder ofendê-lo mais.
O morto não sabe pecar. Eis o motivo porque o Senhor louva mais os mortos que os vivos, ainda que sejam santos. Não faltou quem ordenasse que à hora da morte lhe anunciassem por estes termos: Alegra-te, que chegou o tempo em que não mais ofenderás a Deus. Afetos e súplicas, vamos rezar juntos. Em tuas mãos encomendo o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Ó doce Redentor meu, que seria de mim se me tivesses entregado à morte quando me achava afastado de vós? Estaria no inferno, onde não vos poderia amar. Agradeço-vos o não me terdes abandonado e me concederdes tantas graças para atrair meu coração. Arrependo-me de vos ter ofendido, amo-vos sobre todas as coisas, rogo-vos que sempre me façais conhecer o mal que cometi, desprezando-vos, e o grande amor que merece vossa infinita bondade. Amo-vos, e se assim vos apraz, desejo morrer cedo para evitar o perigo de tornar a perder vossa santa graça, e para estar seguro de vos amar eternamente. Dai-me, pois, ó amado Jesus, durante o tempo que me resta de vida, força e ânimo para vos servir antes que chegue a morte. Dai-me força para vencer a tentação e as paixões, sobretudo aquelas que na vida passada mais me levaram a ofender-vos. Dai-me paciência para sofrer as enfermidades e as ofensas que do próximo receber. Eu, por vosso amor, perdoo a todos os que me ofenderam, e vos suplico que lhes outorgueis as graças que desejarem. Dai-me força para que seja mais diligente em evitar as faltas veniais que a miúdo cometo. Ajudai-me, meu Salvador. Tudo espero de vossos méritos. Deposito toda a minha confiança em vossa intercessão, ó Maria, minha mãe e minha esperança. Ponto terceiro. A morte não é somente o fim dos nossos trabalhos, senão também a porta da vida, como disse São Bernardo. Necessariamente deve passar por esta porta quem quiser entrar e ver a Deus. São Jerônimo dirigia à morte esta súplica: Ó morte, minha irmã, se me não abres a porta, não posso ir gozar da presença do meu Senhor. São Carlos Borromeu, tendo visto em um dos seus aposentos um quadro que representava um esqueleto com a foice na mão, mandou chamar o pintor e ordenou-lhe que substituísse aquela foice por uma chave de ouro, querendo assim inflamar-se mais do desejo de morrer, porque a morte nos abre o céu e nos proporciona a visão de Deus. Disse São João Crisóstomo que se um rei tivesse mandado preparar para alguém suntuosa habitação no seu próprio palácio, e, no entanto, os mandasse viver num estábulo, quanto esse homem não desejaria sair do estábulo para ir morar no palácio régio? Assim, nesta vida, a alma do justo, unida ao corpo mortal, se sente como num cárcere, donde há de sair para habitar o palácio dos céus. É por esta razão que Davi dizia: livrai minha alma da prisão. E o santo velho Simeão, quando tinha nos braços o menino Jesus, lhe soube pedir outra graça. Vou voltar um pouquinho. E o santo velho Simeão, quando tinha nos braços o menino Jesus, não lhe soube pedir outra graça senão a da morte, a fim de ver-se livre do cárcere desta vida. Agora, Senhor, despede o teu servo. Isto é, Santo Ambrósio pede para ser despedido, como se estivesse preso à força. Por essa mesma graça suspirava o apóstolo quando dizia: tenho desejo de me ver livre desta carne e estar com Cristo. Quanta alegria sentiu o copeiro do faraó ao saber de José que dentro em pouco sairia da prisão e voltaria ao exercício de seu posto.
E uma alma que ama a Deus não se regozijará ao pensar que em breve sairá da prisão deste mundo para ir gozar a Deus? Enquanto vivemos unidos ao corpo, estamos impedidos de ver a Deus e como em terra estranha, fora da pátria. Com razão disse São Bruno que a nossa morte não se deve chamar morte, senão vida. Daí vem o chamar-se nascimento a morte dos santos, porque nesse instante nascem para a bem-aventurança eterna, que não terá fim. Para o justo, disse Santo Atanásio, não há morte, apenas trânsito, porque para ele morrer não é outra coisa que passar para a eternidade feliz. Ó morte amável, exclama Santo Agostinho, quem não tem te desejará, pois és fim dos trabalhos, termo das angústias, princípio do descanso. E com instância pedia, oxalá morresse, Senhor, para vos poder ver. O pecador teme a morte, diz São Cipriano, porque da vida temporal passará à morte eterna, mas não aquele que, estando na graça de Deus, há de passar da morte à vida. Na vida de São João, o esmoler, se refere que um homem rico dera ao santo esmolas avultadas, a fim de pedir este a Deus vida longa para o único filho que ele tinha. Mas o moço morreu pouco tempo depois. Como o pai se lamentasse dessa morte inesperada, Deus lhe enviou um anjo que lhe disse: pediste longa vida para teu filho, pois saibas que já está no céu, gozando da eterna felicidade. Tal é a graça que vos alcança Jesus Cristo, segundo a promessa que foi feita pelo profeta Oséias. Ó morte, eu hei de ser a tua morte. Cristo morrendo por nós fez com que a morte se transformasse em vida. Aqueles que conduziram ao suplício o mártir São Pioncio perguntaram-lhe maravilhados como podia ir tão alegremente para a morte. Ah, respondeu o santo, estáis enganados. Não vou para a morte, e sim para a vida. Do mesmo modo também, a mãe do jovem Sinforiano exortava seu filho quando estava para sofrer o martírio. Ó meu filho, não vão tirar-te a vida, senão para convertê-la em outra melhor. Vamos rezar juntos. Ó Deus de minha alma, ofendi-vos em minha vida passada, afastando-me de vós, mas vosso divino Filho vos honrou na cruz com o sacrifício de sua vida. Em consideração dessa honra que vos tributou o vosso Filho amantíssimo, perdoai-me as injúrias que vos fiz. Arrependo-me, Senhor, de vos ter ofendido e prometo amar somente a vós doravante. De vós espero minha eterna salvação. Assim como reconheço que todos os bens que possuo, ouve-os de vossa graça, pois todos são dons de vossa bondade. Pela graça de Deus sou o que sou. Se pelo passado vos ofendi, espero honrar-vos eternamente, louvando vossa misericórdia. Sinto vivíssimo desejo de vos amar. Sois vós, Senhor, que me inspirais, e vos dou, meu amor, fervorosas graças. Continuai a ajudar-me como agora, que espero ser vosso, inteiramente vosso. Renuncio aos prazeres deste mundo. Que maior gozo, Senhor, posso ter que comprazer-me em vós, meu Senhor, que sois tão amável e que tanto me tendes amado. Só vos peço amor, ó Deus de minha alma. Amor e sempre amor espero pedir-vos, até que morrendo em vosso amor, alcance o reino do verdadeiro amor, onde sem o pedir, de amor me abrase, não cessando de vos amar nem um momento, por toda a eternidade e com todas as minhas forças. Maria, minha mãe, que tanto mais a Deus e tanto desejais que seja amado. Maria, minha mãe,
que tanto amais a Deus e tanto desejais que seja amado, fazei que muito o ame nesta vida, a fim de que possa amá-lo para sempre na eternidade. Vamos então concluir essa nossa meditação nesse dia, rezando pelas almas dos nossos entes queridos, falecidos, também pelas nossas almas e as almas daqueles que nos são caros e vivem neste mundo conosco, pedindo por nossa conversão, salvação e santificação, para os que já foram no descanso eterno, para nós a graça de perseverarmos em cada dia até o fim. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me guia, me ilumina. Amém. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José, nossa família vossa é, rogai por nós que recorremos a vós. Santo Afonso Maria de Ligório, rogai por nós. Hoje é sexta-feira, não é? Então, dia de nós lembrarmos o sacrifício de Jesus por nós. Vamos rezar também aquela jaculatória muito bonita que nós rezamos na Via Sacra e vamos rezar também a jaculatória de Nossa Senhora das Lágrimas. Assim: nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Ó Virgem dolorosíssima, as vossas lágrimas derrubaram o império infernal. Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e a nossa Mãe Maria Santíssima e o nosso Pai São José. O Senhor Todo-Poderoso nos abençoe e nos guarde, nos livre de todo mal, nos conduza à vida eterna, nos conceda dias e noites tranquilos e, no fim da vida, uma morte santa. Amém. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, terminamos hoje, né, esta meditação. Percebem como mudou o tom? Né? Até a meditação de ontem, a sétima consideração, Santo Afonso nos conduzia pela via negativa da morte, por assim dizer, né, fazendo menção abrindo, né, a nossa consciência, né, iluminando a nossa inteligência para a realidade da morte eterna, da condenação das nossas almas, a viver longe de Deus. Né? Isso é que é o inferno, né? A ausência perpétua de Deus. E hoje, né, mudou o tom, estamos falando da morte do justo. Por que outros caminhos Santo Afonso vai nos guiar, não é? Então amanhã é sábado, a gente ainda tem a meditação, né? Nós meditamos o livro de Santo Afonso durante todas as
as semanas de segunda a sábado, né, nessa quaresma. Começamos lá na quarta-feira de cinzas com a introdução do livro e vamos até a 36ª meditação que vamos fazer na quarta-feira santa, né? Vamos seguindo. Você está gostando desse tempo de retiro todo dia? Conta para nós aqui nos comentários, se inscreve no canal, ativa as notificações para ser avisado quando postarmos vídeos novos. Deixa o seu like nesse vídeo, compartilha com quem você ama, para que todos nós nos preparemos bem para vivermos esta vida, por amor a Deus, para estarmos com Ele na eternidade. Ok? Deus te abençoe sua noite, seus dias. Até breve, com a graça de Deus. Tchau!